Começando mais um Ravache Pod, diretamente da Vila Mariana, em São Paulo. Sou Guilherme Ravache, colunista do Valor, sempre trazendo notícias de mídia, plataformas, redes sociais, entretenimento de uma maneira geral e também negócios, óbvio. E aqui comigo, a Yulia Serra hoje. Muito prazer estar aqui de novo, mais um episódio juntos. Bem-vinda, Yulia. Obrigada. E o que a gente vai falar hoje? Eu pensei em falar sobre o Oscar, óbvio, né, que foi a grande notícia, mas muita gente já comentou da Fernanda Torres, da vitória, maravilhosa vitória, mas eu vou falar de um outro aspecto do Oscar, que foi uma falha na transmissão do Oscar por streaming. Mais uma vez, uma nova transmissão do streaming falhou. E por que a TV é tão importante nesses momentos? E vou falar também de por que comparar o YouTube com a TV é um erro. Então hoje eu vou falar bastante de TV nessa comparação com o digital, logo mais. E óbvio, tem as notícias que a Yulia vai trazer aqui, a gente vai comentar logo mais. Quer dar uma palhinha do que tem aí de notícia? Tem Yulia? mais coisa sobre IA, tem Trump de novo, tem, enfim, a questão da classe média, né, que já mudou muito a estrutura dela. Então, como que a gente hoje consegue atender esse público, como que a gente pode fazer isso da melhor forma. Tem muita coisa boa e também tem até tradução do que os CEOs realmente querem dizer quando eles estão fazendo discursos. Isso eu achei muito legal. Isso é basicamente assim, a gente tem o que eles dizem pra gente publicamente e na prática o que quer dizer a frase do CEO mais tarde. Bom, então eu vou falar do Oscar, né? Teve a transmissão do Oscar nos Estados Unidos, o Hulu, que é da Disney, e a Disney tem os direitos de transmissão do Oscar. E a Disney falou, vou transmitir o Oscar no Hulu, na plataforma online. Porque nos Estados Unidos, né, a TV aberta é muito menor do que no Brasil. Lá as pessoas têm TV a cabo. Então, o Oscar não ia passar na TV a cabo, ia estar no streaming e na TV aberta. O que aconteceu? Muitas das pessoas não têm antena para captar o sinal de TV aberta nos Estados Unidos. Né? Qual a consequência disso? Foram para o streaming. Teve um boom de pessoas querendo acompanhar a transmissão no streaming e o streaming simplesmente não funcionou. Ah, mas é porque a Disney é mídia tradicional. Algumas pessoas disseram, né, é mídia tradicional, então por isso que não funciona. Não é bem isso. Quando a gente lembra que transmissões da Netflix, transmissões de outras plataformas de streaming também falharam, a gente vê que não é tão simples transmitir grandes eventos ao vivo dentro do streaming. A Netflix, que é a referência em tecnologia, não é segredo para ninguém que a tecnologia da Netflix é muito superior às das concorrentes. Mas quando a Netflix foi transmitir a luta do Mike Tyson, quando ela foi transmitir, né, o casamento às cegas, eu ia né, falar a versão isso, americana, né? Também deu problema. Por quê? Por uma questão da própria natureza da tecnologia. A gente pode falar o que for da TV, mas ela foi, por natureza, feita para transmitir para milhares de pessoas ao mesmo tempo. A gente precisa lembrar ainda que a TV, não raro, né, as emissoras, né, de televisão, elas têm 2 equipamentos. Se um equipamento falha, tem um equipamento reserva. E esse equipamento reserva garante que você vai ter 99,999% de estabilidade na TV. É o que as TVs chamam dos 5 noves da TV. Tem uma estabilidade de 99,999%. Então, ao longo do ano, a TV, quando sai do ar, sai do ar por minutos. Então, a gente, novamente, viu no Oscar, na transmissão do Hulu, a força que a TV tem pela própria natureza da tecnologia dela. Eu sempre falo isso, eu repito aqui o tempo inteiro, né? Uma tecnologia, para existir, uma tecnologia nova que começa, não necessariamente mata a anterior e não necessariamente vai ter todos os atributos da TV. A gente sabe que o streaming é poderoso, que o streaming tem crescido muito e, de fato, é uma tendência. Agora, quando você vai fazer grandes transmissões, jogos de futebol, grandes campeonatos, finais de campeonato, eventos como o Oscar, grandes eventos de maneira geral que reúnem muitas pessoas, o streaming tem um custo muito mais alto e, não raro, tem problemas na transmissão, sem falar no delay. Quem acompanha jogo de futebol e passa na TV aberta gol que no sai streaming, antes, né? vai ouvir o gol na TV aberta antes de quem está vendo lá pelo streaming.
Porque o streaming ele é mais lento mesmo. Vamos lembrar, né, que é um sinal trafegando, às vezes, milhares de quilômetros para chegar por você, mas por vias que não são diretas ou tão diretas quanto a TV. Bom, esse é um ponto. E aí eu vou conectar isso que eu estou dizendo dos atributos que a TV tem com uma coisa que tem se falado muito hoje, que o YouTube é a nova TV. Gente, o YouTube não é a nova TV. Por uma razão simples. Eu vou fazer uma conta com vocês. 3 vezes 1 milhão é a mesma coisa do que 1 milhão vezes 3? Não é? O resultado matemático é o mesmo. 3 vezes 1 milhão é o mesmo resultado de 1 milhão vezes 3. Agora, em publicidade, 3 vezes 1 milhão e 1 milhão vezes 3 talvez não signifique a mesma coisa. Na realidade, não significa a mesma coisa. Yulia, se você é um anunciante, você gostaria de estar em 3 programas de TV e cada um deles tem 1 milhão de espectadores, ou você preferia estar em 1 milhão de programas com 3 espectadores cada um? Prefiro estar na primeira opção. Na primeira opção. Claro, porque se você quer passar uma mensagem, quanto mais pessoas veem a mensagem ao mesmo tempo, mais forte se torna a sua mensagem. E aí que o YouTube tem um problema. Quando a gente compara a audiência do YouTube com a audiência da TV, a gente está comparando banana com batata. São coisas muito diferentes, porque a audiência do YouTube é muito fragmentada. A audiência da TV ela é massiva e ela é simultânea. São milhões de pessoas assistindo um programa ao mesmo tempo, quando a gente fala de um programa muito popular. Por isso que o Big Brother, mesmo tendo menos audiência que no passado, ou os programas de TV, de maneira geral, continuam tão poderosos a ponto dos anunciantes investirem tanto dinheiro nesses programas. Porque eles garantem que um número muito grande de pessoas vai ver ao mesmo tempo o mesmo conteúdo. E isso, para a publicidade, é muito importante. O YouTube, né, algumas contas de especialistas, e aliás, essa conta, quem fez, um cara muito bacana que eu acompanho no LinkedIn, o Ian Whittaker, que é um analista. E ele faz essa conta do 3 vezes 1 milhão, 1 milhão vezes 3. Porque, de fato, para o anunciante, é melhor ele ter a mensagem dele num único programa de maneira uniforme, alcançando mais pessoas ali. E aí ele diz que isso é ainda mais perceptível porque o YouTube, na média, tem 41 views por vídeo dentro do YouTube. Ah, mas o YouTube tem o MrBeast, o YouTube tem o Whindersson, tem esses caras que têm milhões de seguidores e que têm milhões de audiência. Sim, mas essa é a minoria da audiência, né, dentro do YouTube. Por isso que o YouTube, eles alardeiam muito, né? Eles falam que são a nova TV. Agora, nos Estados Unidos, né, o CEO do YouTube repetiu muitas vezes que o YouTube era mais visto na TV do que em aparelhos celulares já. Sim, de fato, ele é mais visto na TV do que em aparelhos celulares, ali como ele falou, mas é um consumo de baixa tensão. Você não tem o mesmo nível de engajamento que você tem mesmo na Netflix. Eu acho que hoje faz mais sentido você comparar a Netflix com a TV do que o YouTube com a TV, porque é um tipo de consumo diferente. Se você comparar o YouTube com o TikTok, eu acho que faz sentido, porque são conteúdos curtos de consumo rápido que prendem a atenção por pouco tempo. E o YouTube está tentando resolver isso, tanto que ele vai lançar agora uma nova plataforma, ele vai redesenhar o app dele para a TV, e nesse app vai ter tanto os influenciadores ali, os youtubers que colocam o conteúdo dele, mas também vai ter conteúdo de TVs profissionais, como a Paramount, similar ao que a Amazon tem, que tem ali outros streamings, outras plataformas. O YouTube vai tentar fazer isso também. Então, eu sempre gosto de falar dessa questão, né, do YouTube com a TV, porque eu vejo, né, nas agências, conversando com amigos, com fontes, né, dentro de agência, e muitas vezes eles me falam: Guilherme, a gente continua achando que a TV funciona muito bem. Eu sempre falo isso, cara. Não tem meio melhor ou pior. Tem a sua necessidade e quanto custa. A efetividade de uma plataforma, de um meio, ela também se dá em função de quanto você está pagando.
E também quem é o seu público-alvo, né? São tantos pontos para você avaliar. Tem muita variável. Não é simplesmente você achar que você vai fazer o digital e pelo fato de fazer digital, você vai ser mais moderno, mais eficiente. Mas se criou essa narrativa, né? A gente recebeu o Maílson aqui, né, da Suba, e a gente estava falando de MMM, de modelos, né, de atribuição que estão ficando... não é que eles estão ficando decadentes, né? Que está se percebendo que não funciona da maneira que as Big Techs, por exemplo, venderam para a gente. Sim. Eles não são efetivos da maneira que se imaginava. Então não é você medir o último clique que vai fazer você ter um resultado melhor na sua campanha. Tem construção de marca e isso envolve plataforma. Agora, se você vai para um modelo de atribuição, a TV evoluiu muito, a gente tem modelos mais avançados hoje de atribuição, MMM, para garantir ali que você consiga medir o resultado daquilo que você está fazendo. Mas o fato é que a gente, nos últimos anos, foi para um caminho que a gente estava medindo só o último clique, né? E a gente sabe que tem toda uma história por trás, né, desse clique que muitas vezes não está sendo mensurado ali. Então, se a marca apareceu na TV, se a marca fez um evento, se a marca tem out of home na rua, tudo isso vai interferir naquele último clique, vai gerar um engajamento do consumidor com a marca que pode facilitar esse último clique. Então, acho Inclusive, ele falou que os influenciadores são ótimos justamente para isso, né? Que eles criam uma proximidade com o público justamente pela forma como eles podem abordar aquilo. Exatamente. E aí eu acho que é um ponto importante, né? A economia criativa, e a gente também tem um podcast com o Crocas, da Flint, que foi CEO da Porta dos Fundos. A gente conversou recentemente com ele, e ele estava falando do tamanho da economia criativa e como essa economia vai crescer muito mais à medida que todo profissional, né, particularmente profissionais liberais, entrem nessa economia também. E aí à medida que vocês vão observando aqui, né, os episódios, vocês vão vendo que as coisas se conectam, né? Economia criativa, TV, e uma coisa não elimina a outra. Eu sempre acho importante que se diga isso. Não é porque eu vou ter influenciador digital agora que a TV vai morrer. Na realidade, o que tende a acontecer é uma fusão dessas plataformas, né? Ter mais criadores na TV. A gente já vê a Virgínia no SBT, tem outros influenciadores que estão fazendo programa. O MrBeast, né? O MrBeast, que é um youtuber americano gigante, super famoso, fez um programa na Amazon Prime. Diz a lenda, né, que esse programa custou mais de $100 milhões e o resultado foi decepcionante. Agora, talvez o MrBeast não seja a resposta ou o caminho que a gente está buscando para o Amazon Prime ou para esse modelo de TV dentro do streaming, mas é uma oportunidade. Só uma curiosidade, o MrBeast falou que perdeu $10 milhões. Ele botou do bolso dele $10 milhões e perdeu esse dinheiro porque o programa não alcançou o resultado atingido. Mas eu acho que ele faz uma coisa muito interessante. Assim, ele fala que ele tem pouco dinheiro na conta, apesar dele faturar milhões, ele tem praticamente nada na conta, nem dele, nem da empresa, porque ele reinveste o dinheiro na própria operação. Sei bem como é isso. Mas, enfim, eu acho que essa é uma realidade da cultura digital, né? Você reinvestir, tá sempre montando seu conteúdo da cultura digital e das empresas, né? Empresas que crescem rápido, elas estão reinvestindo, não pagam dividendo, né, pro dono. E aí empresas mais tradicionais, antigas, estabelecidas, grandes petroleiras, por exemplo, a Petrobras é um exemplo, a BP, Chevron, tem várias que pagam altos dividendos. Por quê? Elas não têm mais muito para onde crescer, não tem para onde investir. No digital, a realidade é diferente. É uma cultura de crescimento. Bom, era o tema que eu tinha para falar de hoje. Eu lembrei dessa questão do Hulu, do streaming, do YouTube e dos próprios influenciadores digitais. Sobre Fernanda Torres e o filme, toda a equipe, fiquei super feliz. Acho que é um sinal super positivo para o cinema brasileiro. Mas eu vou fazer uma coluna que vai sair aí nos próximos dias, comentando o que eu vejo como o melhor momento do cinema brasileiro. E estamos no melhor momento do cinema brasileiro, mas também é o momento mais perigoso que o cinema brasileiro já viu, ou já viveu, porque tem muita produção migrando para outros países e os custos de produção no Brasil estão subindo, e aí tem uma tendência a reduzir esse volume de produção. Eu não vou falar hoje disso aqui, mas na semana que vem vai ter a coluna, é um spoiler, e eu volto aqui, vou comentar desse assunto mais a fundo. Óbvio, gente, estou super feliz com o prêmio, mas eu acho que é importante a gente analisar o momento do cinema e até, né,
Estou falando aqui da TV, desse crescimento do streaming, a gente sabe que muito recurso da TV tradicional está migrando para outras plataformas, para o streaming, para o YouTube e assim por diante, e a TV está num momento desafiador. Também cortando o custo, né? As TVs de maneira geral. E quando eu falo TV, não é só Globo, Band, SBT, tem todas as TVs espalhadas pelo país, grupos regionais que também produzem conteúdo. E, de maneira geral, a produção de conteúdo original tem caído, porque a competição com o streaming, a competição com o digital é muito dura, e aí você tem uma redução de produção. E o que a gente esquece? As grandes plataformas internacionais, as Big Techs, grandes empresas internacionais, elas vão para onde está melhor, né? Para onde faz mais sentido investir. E é diferente do grupo nacional. O grupo nacional, o grupo regional, ele tem aquele lugar e precisa investir naquele lugar. Os grandes, eles vão para qualquer lugar. E só que nesse processo, várias vezes, eles ficam por um tempo num lugar, quebram aquela economia local, porque você, de fato, não tem como concorrer com bilhões de dólares que essas empresas geram, quebra a economia local, depois eles vão embora e fica a terra arrasada. Então, dando um spoilerzinho, é um pouco de como essa política de terra arrasada que as multinacionais têm acabam afetando a produção nacional, a produção brasileira de conteúdo. Mas vamos para as notícias, né? Vamos, só fazendo um adendo aqui no que você falou, da questão de muita migração, principalmente da galera que faz, Virgínia, enfim, um exemplo, MrBeast, mas também a gente vê o contrário, né? Quantas atrizes hoje também são influencers, também vão para... Muito. Eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar muito é a linguagem que a gente usa nesses processos, porque... por que o MrBeast não deu certo quando ele foi pro streaming? Às vezes o conteúdo que é consumido no YouTube, que o pessoal procura lá, não é o mesmo que o pessoal procura quando vai para o streaming. Então, também eu acho que é um ponto a se considerar. Mas, indo para as notícias, a nossa primeira tem tudo a ver, você, inclusive, já comentou sobre ela aqui, que é justamente sobre o YouTube tentar, novamente, fazer frente à TV, se é assim que a gente pode chamar, ficar assim, competir com a Amazon e outros streamings, com o seu canal, que está tentando trazer vídeos de outras plataformas também. É curioso, né? Engasguei aqui. É curioso, porque o YouTube ele diz que não vai produzir conteúdo original. Não é um plano dele. Muita gente acredita que para concorrer com a Netflix, para concorrer com a TV, ele vai precisar produzir conteúdo original. O YouTube tentou fazer isso e foi um fracasso, né? Desde quando contratou famosos, artistas de peso para fazerem conteúdo, até quando produziu séries como Karate Kid. Karate Kid não estourou no YouTube e estourou na Netflix quando foi para a Netflix. Porque tem uma estrutura diferente, né? De divulgação, de produção, de pensar o produto. Karate Kid é um produto bom. Tem várias temporadas na Netflix, mas não vingou dentro do YouTube. Então eu entendo que o YouTube tem esse desejo, ele quer esse dinheiro da TV, mas acho que ele corre um grande risco quando ele tenta virar TV. Corre o risco de virar o nem, né? Ele não é nem TV, nem o TikTok. Então ele fica no meio do caminho. A gente sabe que a Fátima vai estar aqui semana que vem, a gente vai falar com ela sobre content commerce, né? Ou live de comercializar produto. Eu já conversei com ela em eventos que eu encontrei. Ela tem apostado muito nisso. Aliás, eu acho que vale muito a pena ver o que a Fátima tem para falar. Porque assim, a Fátima teve uma visão, foi uma visionária, né? Quando fundou uma agência de influência, quando o influenciador ainda não era uma coisa tão profissional como é hoje, ou ainda está se profissionalizando, mas enfim, era muito incipiente. A Mind ficou gigante. E agora a grande aposta da Fátima é o comércio feito por influenciadores, feito por criadores de conteúdo, né? Dentro de plataformas como o Instagram, o TikTok, é o live commerce que vai bombar aí nos próximos anos, segundo ela. Vamos esperar, então. E ainda falando sobre a Amazon, mas já indo para um tema que foi bem recorrente aqui já nos outros episódios, IA, que a Amazon está supostamente desenvolvendo seu próprio modelo de raciocínio de IA. E aí já se dizem que é semelhante ao modelo O3 Mini da OpenAI e o R1 da DeepSeek. E provavelmente o lançamento, né, a princípio, está previsto para junho. Sabe que nesse carnaval eu fiquei estudando como treinar a IA para ser a minha IA. Né? E acho que isso vai acontecer cada vez mais vezes. Você tem comandos, linhas ali, você tem como programar a IA para responder a partir de conteúdos que você já tenha feito, de uma base de dados que você já tenha. Eu fiz isso para investimento
E fiz isso também para os meus próprios textos, assim, para ver. E é legal, eu acho que a IA ela agrega muito valor quando você vai preparar a pesquisa para fazer a pauta, quando você vai estudar sobre um tema, montar um portfólio, no caso de investimento. Então, a IA é muito útil. Eu não acho que a IA, no caso do jornalismo especificamente, vai tomar o lugar do jornalista que apura, que faz conexões que não necessariamente a IA vai fazer. Mas ela é uma ferramenta muito poderosa para trazer elementos novos, para complementar aquilo que a gente faz. E assim, a Amazon está desenvolvendo um modelo de IA dela, eu acho que é natural, mas depois do DeepSeek, a gente também viu que com 6 milhões de dólares, que para grandes empresas não é um valor tão alto assim, qualquer um pode desenvolver uma IA, né? Com 6 milhões de dólares. Só que o valor vai cair muito rápido. Então a tendência é que com o tempo a gente desenvolva a nossa própria IA para fazer o nosso conteúdo jornalístico, para fazer o podcast. A gente pode, por exemplo, pegar aqui um podcast desses e pedir para a IA gerar, por exemplo, ou identificar quais palavras a gente repetiu mais. Fiquei falando de YouTube, TV o tempo inteiro e falar... o Guilherme citou X vezes a palavra TV, X vezes a palavra YouTube, para a gente entender as coisas que são mais relevantes. E a gente pode fazer isso observando o trabalho de outros, né? Divulgação de resultados e assim por diante. Então, acho que a gente caminha para modelos de IA individualizados e empresas como a própria Globo, né? A Globo tem uma IA dentro do Grupo Globo, que é utilizada, treinada pela própria Globo, que é utilizada ali no dia a dia pelos jornalistas, chama Irineu. A IA, essa IA, o Irineu, dentro da Globo, está sendo treinada, preparada para ajudar os jornalistas. E aí o New York Times, essa semana, também anunciou ali um conjunto de ferramentas dele para que a redação use no dia a dia. Mas vale o registro, a Globo saiu na frente, já tinha esse Irineu antes e outras redações brasileiras também têm usado. E eu não trouxe essa notícia aqui, mas teve a da ByteDance também, que agora eles conseguiram reproduzir, inclusive a boca parece que mexe perfeitamente, né? Que foi algo que até o momento de IA estava sendo uma questão que o pessoal percebia, assim, era uma das falhas. Mas assim, vai ficar cada vez mais difícil você separar o que é real, o que é virtual, e talvez não faça sentido mesmo separar, né? Eu gosto de comparar com coisas do passado para a gente ver... Analogias, né? São sempre analogias que são pertinentes. Eu estava na redação quando começaram a adotar a máquina digital. E os fotógrafos das redações, assim, a máquina digital ela é inferior à máquina de filme. E aí os fotógrafos queriam continuar usando filme para fazer foto de notícia. Só que isso foi mudando muito rapidamente. Ainda se tentava identificar a diferença do que era digital, do que era filme, e num dado momento já não tinha mais diferença e depois virou tudo digital para o jornalismo, porque era mais rápido, não precisava revelar. Mas eu lembro, assim, trabalhar na editora Abril, eu chegava no final da pauta, levava lá os rolinhos de filme, né, para fazer a revelação do laboratório da Abril, que ficava lá no prédio da Abril, você deixava lá, revelava e depois você voltava para buscar, né? Dependendo da fase, era o papel, depois era o filme mesmo, era o cromo, né, que a gente chamava. Pega o cromo, que era um filme, né, mas com uma qualidade maior para a gente reproduzir ali nas revistas, né, no caso da Abril. Acho que vai ser semelhante. Em um dado momento, não vamos mais saber diferenciar o que é IA do que não é IA. Claro que tem uma questão de fake news aí que a gente precisa refletir sobre, como teve uma polêmica com o Photoshop no passado. Porque distorce as mulheres. E, de fato, teve um impacto na sociedade, né? O Photoshop ele gerou uma distorção da maneira que as pessoas viam a própria imagem delas, que foi, de uma certa maneira, foi preciso as atrizes, né? As pessoas irem dar entrevistas e assim, esse não é meu corpo, eu não sou assim. A gente teve um movimento contrário nesse sentido. No caso da IA, eu acho que as próprias empresas vão ter que trabalhar em soluções para identificar o conteúdo de IA. Um selo, uma marca, que a pessoa possa entender que aquilo é uma IA. E acho que essa próxima eleição vai ser muito desafiadora aí no Brasil. E essa 2026. Questão que você falou também tem do filtro, né? Eu estava vendo uma reportagem recente de médicos, enfim, de cirurgia plástica, falando que muitas pacientes vão lá e falam, eu quero ficar igual isso aqui. E mostra uma foto num filtro. Então, também tem a gente essa sabe questão. Que esse processo de distorção ele é muito forte dentro da internet, dentro do digital. O Instagram aconteceu isso já. Enfim,
tem tempos que acontece, tem consequências muito duras, né, para as pessoas, para as sociedades, distorções de imagem. Começou com o Photoshop, depois foi amplificado pelo Instagram e agora a gente entra nesse universo aí da IA. Mas acho que a boa notícia, assim, o lado bom, é que a sociedade sempre foi aprendendo a lidar de uma maneira ou de outra com as consequências disso. A gente vive um momento muito polarizado, mas quando a gente chega num extremo, a própria natureza talvez nos faça ir para o outro lado. Então, acho que vai ter um movimento semelhante. Estamos indo muito para um lado, polarização tanto política quanto tecnológica. Talvez a gente, não agora ou no curto prazo, mas talvez na próxima década a gente veja um movimento contrário. Com certeza. E eu vou aproveitar que eu vou te parafrasear da última semana, porque na última semana você chegou a dizer que é muito difícil, quando uma tecnologia é aceita pelo usuário, você barrá-la. Você fez essa analogia para explicar um pouco sobre a inteligência artificial. E aqui a gente também tem isso, como a inteligência artificial está entrando cada vez mais na nossa realidade, que a Universidade de Cambridge criou um novo centro para explorar como a IA pode ajudar as empresas. Basicamente, o foco são nas finanças. Mas como isso já está indo assim, já está escalando para outros níveis também dentro das empresas. E aí, o que eles... a escola, né, se posicionou para a BBC e falou que acredita que esse novo departamento vai ser capaz de ajudar a promover uma geração de formuladores de políticas entendidos em tecnologia e socialmente conscientes. Acho que é o caminho natural. Assim, a gente vai ter que criar uma nova força de trabalho, né? Tá ficando claro que o que a gente tem aqui hoje não vai servir porque vem para frente. Nossa, mas você é muito pessimista. Não sou pessimista. É você olhar para a Meta, para o Google, para a Amazon. Essas empresas têm demitido pessoas num número assombroso. São milhares e milhares de demissões nos últimos 2 anos. O argumento de todas estamos demitindo por performance, mas principalmente estamos usando esse dinheiro que sobra das demissões das pessoas que saíram para investir em profissionais capacitados para trabalhar com IA generativa, principalmente o que eles estão desenvolvendo agora. Mas todas as formas de IA. Então, está sendo o cara que está trabalhando dentro da Amazon, da Meta, empresas de tecnologia que já são profissionais qualificados, muitas vezes engenheiros, mas que não são engenheiros trabalhando com IA, estão sendo mandados embora. Porque muita coisa que era feita antes perde sentido. A Alexa, por exemplo, né? Estão demitindo um monte de gente de Alexa. Claro que a Alexa ela não envelheceu bem. A hora que aparece o ChatGPT, a Alexa ficou caquética, né? Porque o ChatGPT, eu converso, é uma linguagem natural, eu converso como se eu estivesse conversando com uma pessoa. É uma troca. E com a Alexa, eu tenho que montar uma estrutura e ela não vai me entender direito. Basicamente, eu vou pedir para ela tocar música e para me falar a previsão do tempo. As principais notícias do dia, enquanto o ChatGPT está montando um monte de coisa, está conversando comigo, me dando uma resposta muito mais complexa. A Alexa já foi lançada uma versão, né, que usa a nova tecnologia de IA generativa, então a Alexa ficou mais inteligente, pelo que se diz, mas uma série de profissionais que estavam trabalhando naquela Alexa antiga perderam emprego. Porque para onde a Alexa foi, esses caras não estão preparados para trabalhar. Então, como essa universidade tem pensado modelos e tem treinado pessoas, eu acho que uma série de empresas e escolas vão ter que repensar o modelo de ensino, que é uma coisa que eu bato muito em jornalismo. Assim, eu acho que a gente tem um problema da maneira que o jornalismo vem sendo ensinado hoje em dia. Não é um jornalismo, não. As universidades não estão preparando as pessoas para o mercado do trabalho como ele está hoje, infelizmente. Sim. Eu posso falar disso. Eu me formei vou fazer conta aqui, há uns 7 anos. Eu não tive aula de jornalismo digital. Então, assim, não foi falado absolutamente nada sobre a questão digital. E hoje, cada vez mais, as poucas redações que restam, né, porque diminuiu muito o número de redação, são digitais. Sim. O papel é muito caro, a conta do papel dificilmente fecha, né? Sim, com certeza. E até dando também mais uma informação sobre o que você está falando, saiu, eu não vou saber falar o crédito, depois eu posso colocar aqui, a gente pede para pôr na edição, mas que 92 milhões de empregos vão ser desfeitos, mas quase o dobro vão ser feitos e justamente focados em IA, que é o que você está... Eu sempre desconfio dessas contas de consultoria, né? Porque previsão sobre o futuro diz mais sobre quem faz a previsão do que sobre o futuro, né? O interesse ali. Eu acho que, sem dúvida, assim, o mundo não vai acabar. A gente vai, de alguma forma, a gente vai reinventar as profissões, o mercado de trabalho. E sim, eu acho que vai existir mais emprego. Mas uma questão que eu me faço, assim,
essa IA também não vai aumentar o gap entre quem ganha muito e quem ganha pouco. E me parece que isso é uma coisa que tem grande chance de acontecer. Tem até um artigo que saiu recentemente, que é bem interessante. A gente vai botar o link aqui. Qual é o argumento do autor, né? Que a IA ela vai trazer os maiores especialistas para a sua empresa, para você. Então, você quer um PhD em física, um PhD em química, a IA vai ser o seu PhD em física, PhD em química. A consequência disso é que se antes você pagava muito para ter na sua empresa, para ter um funcionário com PhD em química ou física, você não vai mais precisar pagar tanto dinheiro por esse profissional. Sim. Então, a tendência, na visão desse analista, é que a IA, com essa capacidade de ter os PhDs ali, disponibilizar todo o conhecimento do mundo para você, vai fazer com que esse salário de quem é altamente especializado caia. Então, sim, pode ter um crescimento no número de emprego, mas isso não significa que a qualidade dos empregos ou o nível dos salários vai melhorar. O digital, por natureza, tem uma tendência de baixa. Se você duvida disso, é só olhar o que aconteceu com os publishers, né? Quem produzia jornal, quem vendia jornal, tinha barreira local, a barreira física, né? Porque o papel ajudava, viu isso desaparecer muito rapidamente por conta da internet, por conta do digital. Então, esse mesmo desafio vai se impor uma série de outros setores. A mídia sempre se sente primeiro, né? Quando a internet chegou, os publishers foram os primeiros a sentir, mas depois lojas físicas começaram a ver o impacto. Lojas que vendiam produto físico começaram a concorrer com produtos importados da China, por exemplo, e isso o digital permitiu. Isso gerou uma pressão, né, uma queda de preço generalizada desse produto. Roupa, por exemplo. Né? As lojas que vendiam roupas hoje têm que rever todo o modelo de negócio delas, porque a Shein, depende de onde você mora no Brasil, tem várias maneiras de se falar, mas a Shein destruiu o modelo de negócio tradicional de muita empresa, porque ela te entrega uma peça por um custo muito, muito baixo e dificilmente você vai conseguir concorrer com isso se você tem uma loja física. Ou o cara aqui é na loja, hoje, né, o cara vai na loja, olha o produto e fala assim, pesquisa na internet, é isso que eu quero, mas a compra não foi feita ali na loja. Né? Exato, experimenta, vai no provador, experimenta, gostou, compra online. E vai comprar online e onde está mais barato. Então tem uma pressão por redução de preço mesmo. Perfeito. Também falando sobre IA e tudo mais, o órgão de fiscalização da União Europeia encerrou a investigação sobre a parceria entre a Microsoft e a OpenAI. Então, tinha essa questão de que eles estavam com essa parceria, eles poderiam ter uma dominância, e essa dominância poderia, de certa forma, sufocar a concorrência, né, na União Europeia. E eles optaram por não, já fiscalizamos, está tudo certo, podem continuar a parceria. Eu acho que vale dizer também que tem uma pressão tremenda do governo americano, do Trump, para que não se criem novas leis ou não se limite a atuação das big techs, tá? Mas óbvio, a gente está num mundo hoje, assim, o Trump falou que o Trump citou o Brasil no discurso de maneira negativa. No dia seguinte, o governo brasileiro está dizendo que estuda taxar big tech. Qual é a mensagem? Bom, você vai atacar ou vai tarifar o nosso produto, seja ele qual for, a gente vai atacar onde dói mais em você. No caso dos Estados Unidos, é no agro. No agro, porque, enfim, são grandes exportam muita coisa, são os estados do Trump, né, os estados de direita, os vermelhos, estados vermelhos, né, republicanos. Agora, o Brasil mais exporta do que importa alimento. Né? Mas, no caso das big techs, elas estão grandes aqui, são presentes e hoje, a principal indústria dos Estados Unidos. Então, sim, para doer, se eu vou reagir de uma maneira que doa, eu vou taxar big tech mesmo. Ou vou cobrar imposto de produtos exportados dos estados americanos aí que dão maior apoio para o Trump. Sim, sim. É uma via a Europa e qualquer país do mundo vai pensar 2 vezes antes de regular qualquer mercado,
porque tem um nítido alinhamento do Trump, né? Lembra aquela imagem, aquela foto dos bilionários com o Trump na posse? Você não sabia se eles eram reféns ali, né? se eles eram reféns que foram sequestrados ou, de fato, tinha um alinhamento. Mas tava todo mundo ali naquela foto, o que mostra ou deixa claro que tem um alinhamento do Trump com as big techs americanas, por razões óbvias, né? Muito dinheiro, são indústrias muito importantes ali para o governo americano. E já o Reino Unido, né, na Europa, já também deixou claro que também está alinhado com isso, está tentando buscar, tanto que atrasou a regulação aí das inteligências artificiais. E o Reino Unido é um dos países que está mais alinhados historicamente com os Estados Unidos, e por enquanto o Trump não soltou nenhuma bomba, né, para o lado do Reino Unido. O Reino Unido que saiu da União Europeia, ele ataca muito a União Europeia, mas menos o Reino Unido. O Reino Unido parece ter um alinhamento maior ali com o Trump de maneira geral. Parece que o Trump é aquele amigo que não é amigo de ninguém, né? Se ilude quem acha que está do lado dele. É uma relação muito oportunista. Aquilo que faz sentido na hora, no momento, para os Estados Unidos, a gente já comentou isso aqui outras vezes, acho que no médio e longo prazo vai ser muito ruim para os Estados Unidos. Então você vê países como a Rússia e a China, né, adversários históricos dos Estados Unidos, o que eles dizem? Se você trabalhar comigo, eu tenho uma visão de longo prazo. Eu vou estar aqui por mais décadas. Né? O caso do Putin, o caso do Partido Comunista. Nos Estados Unidos, daqui 4 anos muda o jogo, você não sabe o que vai acontecer. E a gente está vendo mudar, né? A gente está vendo isso na prática quando ele assumiu. E aí essa instabilidade americana faz com que aliados dos Estados Unidos pensem 2 vezes antes de apoiar ali os americanos. Né? Perfeito. E aí também ainda falando sobre TikTok, empresas e afins, o cofundador do Reddit, né, o TikTok com essa questão de ser banida ou não nos Estados Unidos, o Trump deu aí um limite para não ser banida até abril. E o cofundador do Reddit, o Alex Ohanian, falou agora que também tem interesse. Então tem mais um aí nessa disputa querendo fazer... Vai pegar uma parcela do TikTok, a gente também já citou aqui em outras oportunidades. O público, o tamanho do público que o TikTok tem hoje, então é uma parcela considerável. Eu conheci uma parte aqui, eu conheci o Ohanian no Web Summit do Catar. Eu fui para o Web Summit do Catar agora, e ele estava lá, ele palestrou. E é interessante, ele tem uma postura um pouco diferente assim, dos outros bilionários, né? Americanos assim, do Vale do Silício. Ele tem uma iniciativa, por exemplo, de investir em times de futebol feminino, em times de esportes femininos, né? Futebol feminino, uma série de modalidades aí, lideradas por mulheres, e ele tem uma agenda forte para apoiar mulheres. O que é diametralmente oposto do que um cara como o Mark Zuckerberg tem feito, né? Que fala que falta energia feminina nas empresas. Então é interessante, mas assim, vale a pena dizer que ele não é o único, tem aí uma longa lista de pretendentes a comandar o TikTok, né? a ser o novo dono do TikTok. E acho que isso vai acontecer. Acho que o natural é que o TikTok nos Estados Unidos seja vendido mesmo. É o que parece mais palpável, né? Talvez uma negociação da China para liberar essa propriedade, mas provavelmente é o que vai acontecer. Agora, me surpreenderia se fosse um cara como o Ohanian, porque ele não me parece muito alinhado ao Trump, e também acho que quem vai vencer essa disputa vai ser alguém muito alinhado ao Trump. Acho difícil sair do cercadinho ali de controle do Trump, porque o TikTok é uma plataforma muito grande. Não imagino um governo americano, como anunciou hoje, que vai começar a pedir para saber qual é o perfil de quem quer virar cidadão americano, quem quer aplicar para um visto de trabalho, residência nos Estados Unidos. Ou seja, a mensagem que eles estão dando eu quero saber o seu perfil para ver se você está falando mal de mim. Se tiver, eu não vou te dar nem o visto, nem a cidadania, assim por diante. Então, com esse perfil, eu acho difícil o Trump falar assim, qualquer um pode pegar isso aqui, ou quem pagar mais. Eu acho que vai ser um alinhamento político ali com ele mesmo. Total sentido. E ainda nessa parte de rede social, o cofundador do Twitter, né, o X, o Evan Williams, está construindo uma outra rede social, mas o mais interessante foi a proposta dessa rede social, que foge um pouco do que a gente hoje tem quando a gente pensa em TikTok, a gente pensa em Facebook, em Instagram, YouTube, que ele justamente quer fazer uma rede social para ter mais encontros presenciais com pessoas que você já conhece. Então, a ideia seria realmente mapear essas pessoas e ele notificar quando vocês estão na mesma cidade, quando vocês estão em eventos que podem agradar ambos. Então, seria essa ideia de se encontrar pessoalmente, uma rede social para o presencial.
Eu não sei o quanto isso é escalável, né? E algumas redes até já tem um pouco dessa função. Snapchat tem, a Apple tem alguma coisa semelhante, né? Que você pode ver amigos por perto. De fato, eu não sei o quanto disso é escalável e o quanto disso é prático. Mas, para mim, isso mostra, né, o ser humano ele é gregário, né? Ele quer viver em grupo. Eu acho que a gente foi muito para um lado de polarização, tudo digital. E no pós-pandemia, a gente viu pelo crescimento de eventos, show ao vivo bombando, né? A gente vê os ingressos, né, indo para valores absurdos de show, porque, de fato, muita gente quer estar nesses grandes eventos presenciais. E talvez ele esteja... eu sempre falo, né, alguma coisa quando parece muito estranha ou muito maluca, talvez tenha chance de funcionar, né? Porque, de fato, é disruptivo, né? As coisas são estranhas até que alguém, de fato, vai lá, faz e começa a funcionar. É o caso do Uber, por exemplo, né? Ninguém imaginava, eu vou fazer um negócio que vai superar toda a frota mundial de táxi. Ninguém imaginava e deu super certo, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido, mas acho que atende de fato a uma necessidade das pessoas de terem mais contato, de verem pessoas, porque o mundo digital ele acelera muito as coisas, né? E afasta as pessoas. Então, hoje não é raro você ir num restaurante, estão 2, 3 pessoas, cada um no seu celular e ninguém falando com ninguém. Então, acho que soluções como essa tendem a se tornar mais recorrentes. Como tem acampamento para você não levar celular, tem uma série de sites. Eu acho que é aquilo que a gente fala, né, das pessoas voltarem a aprender... Voltarem não, das pessoas aprenderem maneiras de lidar com novos desafios que a tecnologia traz. O mundo não vai acabar com a IA, o mundo não vai acabar... Não acabou com o celular, o mundo não acabou com a TV, nem com o romance, mas a gente teve que repensar, de fato, a maneira que a gente vai lidar com essas tecnologias para conseguir conviver de uma maneira mais... Equilibrada, podemos chamar eu assim. acho que é a palavra. E aí trazemos aqui, então, dando a devida fonte, os devidos créditos para DigiDay, foi o Seth Joseph que fez essa matéria, que ele traduziu os discursos dos CEOs. Isso é muito legal. Das holdings. Então, aqui, ele traz o que eles falam nos discursos, né, e o que está por trás, na verdade, dessa fala. Então, aqui, o que eles dizem? Estamos em um período de transformação. O que eles querem dizer? Não temos ideia de como consertar isso, mas vamos jogar palavras como IA e eficiência até a próxima reunião de resultados. Esse é um clássico, né? eu ouvi, né, algumas aquela call de investidor que agências de publicidade fazem, assim. A WPP, por exemplo, reportou um resultado ruim nesse quarter, né? Teve um resultado ruim, mas assim, sobrou IA, né? Investimento em IA, e aí projeto com IA, inclusive investiram em empresas de IA, seguem investindo. E aí eu lembrei dessa frase nesse momento. Jogam assim. Palavras do momento, assim, né? Palavras que estão em alta. E outra frase, então, o que eles dizem? Estamos otimizando nossas operações para impulsionar o crescimento a longo prazo. O que eles querem dizer? Estamos fundindo agências com baixo desempenho e cortando custos. Total. Outra constante dentro dos eventos, né? E de fato, né? Grandes marcas com décadas de tradição, com nomes super conhecidos, começam a juntar essas agências e vão botando um monte de letra. E aí eu nem sei mais que agência eu não consigo lembrar, porque o cara tinha uma marca conhecida por décadas, começa a fundir um monte de agência, de repente vira um amontoado de letra e não tem mais significado nenhum para as pessoas. Eu acho que é temeroso o que é feito, mas eu entendo a lógica, né? Essas holdings globais viraram grandes bancos, né? Mais do que uma agência criativa, elas são bancos. Porque as empresas também têm uma questão, você tem empresa que paga em 6 meses. Você opera como banco, você não opera como uma agência criativa. Para receber 6 meses na frente, você é um banco. Mais uma frase, então, o que eles dizem? Nossa estratégia de transformação está trazendo resultados. O que eles querem dizer? Passamos anos reestruturando, mas os investidores ainda estão esperando um crescimento significativo. As frases são muito boas, né? As frases são muito boas porque a gente vê isso constantemente sendo dito nas entrevistas, nos anúncios de resultado. E é exatamente isso. Assim, quando a gente pensa especificamente no caso de agência, e aí esse artigo foi pensando nas agências, elas estão perdidas, né? Perdidas no sentido de sem saber para qual lado correr. Então tem até
movimento interessante, a RGA, por exemplo, voltou a ser uma agência independente, né? Foi vendida para e voltou a ser controlada por criativos. É um movimento que me parece muito interessante. Claro que um fundo apoiou ali a separação, mas é interessante a gente ver. E talvez essas sejam as agências que vão encontrar um caminho mais sustentável, né? Porque essa dinâmica de holding que foi criada pelo Martin Sorrell, né, anos atrás, na WPP, hoje em dia ela faz cada vez menos sentido. Ou tem feito cada vez menos sentido, porque a gente vê os resultados. As empresas estão encolhendo, né? Sim. E aqui temos como última frase o que eles dizem. Nosso desempenho reflete um ambiente macroeconômico desafiador. O que eles querem dizer? Os clientes estão gastando menos e não temos como compensar essa queda. Essa também é um clássico. É uma realidade de todo mundo. Grupo de mídia é a mesma coisa. Então, tem muito mais opção hoje no mercado, tem muito mais plataforma. Se você é uma agência, o cara talvez esteja usando uma agência de performance, de marketing digital, fazendo evento, uma agência de evento. Tem agência para tudo hoje, né? Vai sobrar menos dinheiro para a agência tradicional clássica, por exemplo. Grupos de mídia, a mesma coisa. Você está concorrendo com streaming, você está concorrendo com o que já existia, o que está vindo. TikTok, Kawaii, as mini-novelas, né? Novelas de... você comentou disso aqui, né? Uns dias atrás. Mini-novelas. Novelas de 1 minuto e 30, 90 segundos, 1 minuto, 60 segundos, 90 segundos estão explodindo na China. E essas novelas têm gerado muito dinheiro, porque movimentam muita audiência, tem muito investimento em produção e estão se tornando uma cultura à parte. As pessoas consumindo mini-novelas. Na China já é uma febre, isso tem se espalhado pela Ásia. E a gente já vê no TikTok, no Kawaii também, que é uma rede que a gente acaba não falando muito, mas que tem um modelo de incentivo que acaba atraindo usuário e criador de conteúdo. E esse tipo de drama, mini-drama, tem funcionado muito bem dentro dessas plataformas. Perfeito. E agora a gente trouxe também uma notícia de mercado, né, que a Sam Marché se prepara para uma recuperação judicial. Até dando os créditos aqui foi o Esteban Secato, no LinkedIn, ele fez um post, então a gente pegou aqui o texto dele. E ele fala que justamente a Sam Marché, que por anos simbolizou sofisticação e exclusividade, está entrando nesse processo de recuperação judicial justamente por um problema muito maior, que é o esvaziamento da classe média no Brasil. A perda do poder de compra dela e além do consumo restrito a uma elite cada vez menor e a concorrência com redes sociais e modelos híbridos, que você até citou aqui falando da Shein, não é o mesmo segmento, mas já trouxe uma analogia. Eu acho que é interessante, assim, porque o Sam Marché, para quem talvez não esteja em São Paulo, não conhece a marca, ela, vamos dizer assim, ela está acima do Pão de Açúcar. Então, é uma marca um pouco mais sofisticada que o Pão de Açúcar. Mais sofisticada que o Pão de Açúcar, tinha muito produto importado. Isso, né, baseado em dólar, faz com que o preço suba. E aí a gente tem dois movimentos que são muito perversos, né, para esse mercado especificamente. O encolhimento da classe média, que a gente tem visto no país, a classe média sumindo, que era essa classe média que consumia no Sam Marché. E, por outro lado, a questão da compra online, tem todo o mercado mudando e o Sam Marché se endividou muito. Ele fez uma aposta no crescimento do Brasil, abriu muitas lojas num curto espaço de tempo e isso levou o negócio a quebrar. E eu achei importante a gente trazer essa notícia hoje, porque ele é um bom case de marketing, assim, de como uma decisão errada de estratégia 2, 3 anos atrás impactou tão rapidamente uma marca. Então, para mim, claro que tem um contexto, né? Pode ter sido um erro no caso deles investir tanto em loja, porque também teve o aumento da taxa de juro e esse aumento da taxa de juro fez com que se tornasse mais difícil pagar a dívida. Teve encolhimento da classe média, que foi ruim para o Sam Marché, e um aumento de preço com o aumento do dólar. Então, uma tempestade perfeita. Talvez pudesse ter sido evitado, talvez pudesse, mas é todo um modelo de negócio que não se sustentava para o mundo que a gente está caminhando agora, e num espaço de tempo tão curto. Então, achei interessante trazer essa notícia, porque, de fato, é muito chocante você ver uma marca que estava crescendo tanto quebrar tão rápido. E não é a única, né? Tem o Oxo, né, para muita gente, são aquelas lojas pequenininhas em São Paulo, que também está aí estudando uma reestruturação, né, por meio de uma recuperação judicial. Compras online explodindo, né, em grandes centros urbanos,
muita gente fazendo compra com iFood, né? Compra lá no iFood e outros apps, né? Mas compra para essas compras rápidas ou com modelos de entrega. Então, de novo, a gente vê mais um caso, a gente fala muito da mídia, né? A mídia tradicional foi impactada e aí a gente fala que a mídia tradicional, muitas não se saíram bem porque não souberam se adaptar ou porque não tiveram competência. Não, é porque é difícil esse jogo mesmo. Muita gente fica no meio do caminho. A gente está falando aqui de Oxxo, de Saint-Marché, mas Carrefour também está numa situação muito desafiadora no Brasil. Todas as marcas estão num momento desafiador porque esse mercado moveu muito rápido. Sim. Com entrega, com novas opções, né? lojas pequenas, com os atacadões que cresceram muito, uma febre de atacadão que também não é sustentável. Então, o que a gente vê primeiro na mídia, depois chegou nos supermercados, mercados e vai chegar nos outros setores. Eu não consigo imaginar um setor da economia que não seja impactado pelo digital. Não, e você trouxe muito bem, né? Porque eu até destaquei aqui uma frase que ele falou que resume aí o que você colocou de usar como exemplo para as outras empresas, né? Que o caso Saint-Marché é um alerta para as empresas que dependem de um Brasil que não existe mais. Um país com classe média robusta e moeda estável. Então, essa questão quando você depende muito desses fatores, você aposta todas as fichas. Hoje em dia, né, com todas as transformações, é arriscado. Empreender no Brasil é muito difícil, né? Porque se você empreende em qualquer lugar do mundo, você, obviamente, tem um risco alto. Mas nos Estados Unidos, pelo menos Estados Unidos, Europa, você tem uma estabilidade cambial nos países mais ricos da Europa, Estados Unidos, que no Brasil você dificilmente tem. Então você é muito mais desafiado. Apesar de que o Trump agora, com as políticas dele, tornou esse jogo mais difícil também para as pequenas e médias empresas, né? Porque quem exportava ou quem importa não sabe qual vai ser o preço do produto daqui a um mês, porque o Trump diz que vai ter um imposto e depois volta atrás. E eu sempre ouvi, né, de vários empresários, pior do que... O problema não é ter o aumento de imposto, porque você sabe que vai ter, você se organiza para lidar com o aumento. O problema é você não ter perspectiva, é não saber o que vai acontecer. Se um mês eu tenho imposto, no outro eu não tenho, eu não consigo planejar o meu negócio. Porque se vai ter um imposto 25% maior, vai ser um imposto 25% maior para todo mundo do meu setor. Ou eu vou buscar fornecedores locais. Só que esse vai e vem, né? Vamos ver até quanto esse chiclete estica, né? Acho difícil essa base do Trump. Acho que por um tempo você apoia uma guerra comercial com o mundo. Por um tempo você consegue sustentar esse discurso, mas a hora que começa a impactar o bolso é difícil você manter todas as pessoas alinhadas com essa ideologia, né? Sim. É como você falou, né? Perda de aliado. Assim, uma vez que você não consegue contar com ele, aliado é via de mão dupla, né? Então... E politicamente, dentro dos Estados Unidos, vai acontecer a mesma coisa. E fugindo um pouco dessa questão de de mídia, de comunicação, mas trazendo como o impacto das redes sociais vai além da nossa comunicação, né? Que traficantes sexuais na Colômbia estão usando Facebook, Tinder e Airbnb para explorar menores de idade. Então, é uma reportagem que traz exemplos de meninas que foram, né, que sofreram esse tipo de coisa. E já esperado, mas eles vão já justamente nessas pessoas que são mais humildes, que têm uma situação mais, assim, mais desfavorável. Eles vão agradando justamente com isso. Compram um almoço, compram uma coisa, começa como algo econômico, financeiro, benefícios financeiros, e pode parar até, enfim, casos de abuso. Eu sempre falo isso. Para quem diz que não precisa ter regulação, porque tira a liberdade de expressão. Gente, quando não tem regulação, é isso que acontece. Porque, na prática, o que as plataformas vão dizer? Que elas não são responsáveis pelo conteúdo que elas publicam ou que elas veiculam. Logo, elas não têm nenhum incentivo, a não ser o incentivo, né, da opinião pública, né, da pressão que é feita, a gente aqui falando, todo mundo falando, elas não têm incentivo nenhum para pararem de fazer isso, não tem incentivo para gastar dinheiro com humano, com sistemas de proteção para combater esse tipo de comportamento dentro das plataformas. Então, eu entendo a preocupação das pessoas que acham que regulação é uma maneira de tolher o discurso ou de impedir a liberdade de expressão. Mas não é isso. Quando a gente fala em regulação, é criar regras, ou, melhor ainda, né,
fazer com que se apliquem às plataformas as mesmas regras que já valem para outras plataformas, né? Que vale para a TV, que vale para o rádio, que vale para o jornal, para outros grupos de mídia, que é basicamente você ser responsável pelo conteúdo que você veicula. É isso que eu defendo o tempo inteiro, que a gente consiga aplicar as leis às plataformas, porque senão é isso que vai acontecer. Anúncio vendendo droga, como já apareceu várias vezes, exploração sexual, exploração de menores. Está claro o impacto que as redes sociais têm na sociedade. Agora, o que a sociedade vai fazer, como a gente vai atuar sobre isso, é que é a grande questão aberta aí. E é isso, essas foram as nossas notícias de destaque dessa Muito semana. bem, muito bem. E redes sociais? é isso. Vamos encerrar aqui, mas eu gostaria de convidá-los para acompanhar o conteúdo que a gente produz no Instagram, no LinkedIn, no X, no Threads, enfim, nas plataformas, nas redes sociais, G Ravache, no LinkedIn é Guilherme Ravache, tem lá. Tem análise, tem estudo, tem a coluna, a gente publica no Valor, alguns resumos. Tem a coluna no Valor também, acompanha, se for assinante do Valor. Se não for, assina, a gente agradece. Mas tem o conteúdo no Valor. E tem a newsletter, tem uma newsletter que a gente publica no LinkedIn, que são análises do mercado, principalmente análises voltadas para o mercado de comunicação, mais jornalismo. Mas se você é jornalista, gosta de jornalismo, fica o convite para assinar a newsletter também. Júlia, obrigado. Só um adendo também, Spotify, né? Quem quiser também dá para acompanhar a gente pelo Spotify. E aí tem um podcast Guilherme no Ravache Spotify também, e no YouTube também. É isso. Júlia, obrigado. Eu que agradeço. Prazer tê-la aqui e até a próxima.